Então, mesmo que você não venha fazer ou que você venha continuar terceirizando, você tem que ver se o cara está fazendo o procedimento certo, porque às vezes ele só está reaquecendo a tua placa, e para reaquecer, você mesmo pode fazer isso, tá? Você não precisaria de muita coisa para fazer isso. Vai. Como que faz para aquecer a placa? Hã? Como que faz para aquecer a placa que você estava falando? Olha só, toda placa eletrônica, deixa eu mostrar aqui numa placa. Aqui é uma placa de um notebook. Quantas trilhas você está vendo aqui, ó? Quantas faces de trilhas ou de ligações você está vendo? Ó, você está vendo essa aqui, não é isso? E você está vendo essa daqui, não está vendo? Tá? Então, se você chegar pertinho aqui, você vai ver que tem trilhas aqui e tem trilhas por aqui também, interligando os componentes eletrônicos. O detalhe é que essas placas eletrônicas, elas têm trilhas em cima e embaixo, mas tem no meio também, que não dá para a gente ver, tá? Então são chamadas placas multilayers, ou seja, multicamadas. Imagina um sanduíche, tá? Imagina um sanduíche. Então tem a trilha de baixo, depois tem outra trilha por cima, depois tem outra camada de trilha por cima. Tem placa que tem 8 trilhas, 8 camadas, gente, tá? Então, o que acontece? Se você vai pegar o ar quente e vai jogar aqui, ó, um exemplo, ó. Aqui é o processador, tá? É o soquete do processador. O chip BGA mais próximo do processador é esse daqui. Então, esse aqui é o ponte norte, tá? Então, normalmente, quando dá problema, muitas das vezes é em cima desse que você vai fazer o retrabalho. Tá? Não quer dizer que ocorra só nele, mas na maioria das vezes o problema só vai ocorrer mais nesse chip aqui, tá? Então, o que acontece? Você faz esse reaquecimento. Se você chegar com a estação de ar quente, vai jogar, tem que jogar 280 graus Celsius aqui em cima. Qual é a temperatura da sala aqui agora? Deve estar quanto aqui? 23 graus. Então é a temperatura da placa também, concorda? A placa está numa temperatura, se eu chegar aqui e for medir a temperatura dela, ela está com uma temperatura de 23 graus. Imagina eu jogando 280 graus em cima desse chip aqui. O que pode acontecer, gente? Pode acontecer um choque térmico. E esse choque térmico, ele faz empenar a placa. Se a placa empena, o que você acha que acontece com aquelas trilhas internas? Elas se rompem. Então, o procedimento de reflow tem que ser feito com a placa pré-aquecida. Você tem que pegar a placa do jeito que está aqui e aquecer ela. Aquecer como? Você pode ter um forno, tá? Um forno elétrico não é para assar pizza não, tá, gente? Não é micro-ondas também não. Por favor, não vai botar a placa no micro-ondas, porra. Tá? Você pode ter um forno elétrico com temperatura controlada. Você bota lá 100, 120 graus no seu forno e bota a placa lá dentro. Essa placa aqui, gente, ela aguenta 350 graus. Ela, para começar a derreter coisas aqui, componentes em si, você tem que aquecer ela a 350 graus. Então, se eu tenho um forno a 100 graus, ela não vai derreter. É lógico que eu não posso esquecer de tirar a bateria, senão explode. A bateria de lítio, ela explode, tá? Tem alguns plásticos que eu tenho que tirar fora, porque senão o plástico também derrete. Então tem que ter alguns cuidados. Agora, os conectores, vários outros componentes, eles não derretem tão facilmente, tá? Desculpa interromper, eu utilizo esse método do forno. A questão só que eu não sei corretamente qual a temperatura para regular ali, né? Claro que um forno do outro muda, né? Não sabe não ter uma precisão maior da temperatura. Isso. Mas porque tem os capacitores eletrolíticos ali que eles explodem, né? Exatamente. Com a temperatura, então eu quero saber qual a temperatura certa. Na faixa de 100 a 120 graus. Certo. Tá? A gente bota 5 minutos para pré-aquecer de 100 a 120 graus. Deu 5 minutos, a gente tira a placa. Aí sim a gente concentra o jato do ar quente em cima do BGA que a gente quer
restaurar, tá? Então esse é um procedimento que é paliativo. A gente faz isso, gente, para quê? Mas para poder constatar. Às vezes chega um notebook lá que não está ligando nada, só está acendendo as luzes, né? Que é um dos sintomas mais característicos. Então a gente tira a placa, faz esse procedimento de reflow, tá? E liga a placa. Liga a placa, ligou, então realmente é problema de BGA. Então a gente passa o orçamento de BGA para o cliente. Hoje a gente está passando orçamento na faixa, varia aí de 300 e 450 reais para fazer um retrabalho de BGA, tá? Que depende do modelo do equipamento, tá? Então varia de 300. Ah, mas o notebook vale 700 reais e, olha, é 300 reais, tá? Se quiser, tudo bem, se não quiser, leve embora, tá? Lógico que a gente fala com toda a educação, porque não adianta você... Não, porque tem cliente, pô, meu notebook custa 700 reais. Porra, infelizmente, o trabalho que dá e a garantia que você tem que dar, você tem que ganhar, cara, tá? Nós terceirizamos para algumas empresas lá de assistência técnica, algumas lojas, então a gente já não cobra esse valor, a gente já cobra 200 reais. Né? A gente cobra 200 reais porque o cara tem que ter também um teto para poder cobrar. Né? Então ele cobra 300, 350 e a gente cobra 200 dele, para poder terceirizar esse trabalho de BGA. Tá? Então o pré-aquecimento da placa é necessário para evitar esse empenamento da placa. Tá? Então na faixa de 100 a 120 graus. A gente fala assim, ah, mas eu não tenho forno. Como é que eu vou fazer para pré-aquecer? Né? Aí, gente, é onde entra a criatividade. Tá? O que é a criatividade? Você pode construir uma estufa. Tá? Uma estufa de madeira, você pode forrar ela por dentro com papel alumínio, que é aquele papel de assar peixe, né? A mulher usa na cozinha, né? Você pode forrar por dentro com papel alumínio e você pode colocar aquelas lâmpadas incandescentes. Aquelas amarelas, exatamente. E como é que você vai saber a temperatura? Tu tem que comprar um termômetro, cara. Tu tem que ter um termômetro. Até no forno elétrico você pode usar. Mas eu posso usar um forninho elétrico? Pode usar, desde que você consiga medir a temperatura. Você não vai pegar qualquer forno e vai botar lá, quando tu vê, torrou tudo, cara. Vai chegar a 500 graus, vai dar um problema. Então, gente, você pode construir uma estufa. Lá no nosso laboratório nós temos uma estufa, porque a estufa a gente usa tanto para poder pré-aquecer placas, quanto para secar a placa, porque a gente conserta placa desktop lá, e placa de desktop a gente lava a placa, literalmente. A gente pega a placa de desktop, notebook a gente lava pouco, tá? Porque suja menos por dentro. Agora, desktop tem umas placas lá que chega pra gente reparar, que chega coberta de sujeira. E essa sujeira, às vezes, é o que trava o funcionamento. Muitas das vezes a gente olha a placa toda suja, bica e escova e sabão, detergente, sabão neutro. Lava, escova bem, depois enxágua bem, tira toda aquela sujeira que se acumula. Depois te dá uma sacudida na placa para tirar a água e depois deixa 2 horas lá em 100 graus lá dentro da estufa. Para quê? Para poder secar toda a água. Pega a placa, liga agora, a placa volta a funcionar na boa. Então, quer dizer, não trocamos componente nenhum. É só a sujeira que causa uma condutividade entre os terminais dos componentes e trava o funcionamento da placa. Tá? Notebook suja pouco. Por quê? A sujeira que entra no notebook é só aquela sujeira que é puxada de fora pelo sistema de ventilação. Então suja menos do que um notebook, do que o desktop. Tá? A não ser um notebook que é usado assim em região rural, né? Ou que tenha muita poeira, que não é o caso daqui, que aqui não é muito quente. Mas tem lugar, cara, que é muito quente, então tem muita poeira. E aquela poeira às vezes entra realmente dentro dos equipamentos. Tá? Então, essas são as necessidades que se tem, tá? Com relação ao Ponte Norte. A gente vai discutir mais algumas coisas. Além da parte de vídeo, o Ponte Norte, olha que ele controla também, ó. Ele controla toda a parte de memória, tá? Então a memória RAM é controlada pelo Ponte Norte também, tá? Então o que acontece, gente? Às vezes você tem um problema no notebook ou até em desktop também.
Ah, tá dando erro de memória. Ou então tu usa aqueles programinhas que testa a memória, né? O Main Test 86 e tem outro aí, né? E dá lá um erro de memória. Aí tu vai lá, troca o módulo de memória e continua dando erro. Por quê? De repente o defeito não está na memória. Onde é que está o defeito? Está lá no ponte norte, tá? É só uma perguntinha, é um notebook, né? Que 3 meses de uso, um HP, um DV4, ele dá um problema assim. Ele funciona, só uma imagem durante 10 segundos e volta. Isso continuamente, né? Mandamos para garantia, voltou a funcionar o mesmo, mas é o mesmo problema. É esse chip, será que... Qual é o defeito? Ele some a imagem durante 10 segundos, tu coloca um vídeo rodado e força, ele some em torno de 10, 12 segundos, some a imagem, apaga tudo, daí de repente volta a imagem. Funciona um pouco, some tudo não também. Pode ser. Pode ser. Um HP, DV4. Falou tudo errado, DV6 dava bastante problema. DV serviu, né? DV dormiu também. Dava bastante, né? Tá, mas pode ser sim, tá? Porque o problema dessa solda, muita gente pergunta, mas por que agora tem dado muito esse problema? É porque a partir de 2006, gente, houve uma mudança na composição. Aquele rolo de solda que a gente viu há pouco aí, aquele rolo de solda é um rolo de solda de chumbo, ali tem chumbo, tá? Então, para manutenção, se você chegar lá na loja de eletrônica hoje, você consegue comprar aquele rolo de solda, é uma solda de chumbo para manutenção, tá? Mas na fabricação hoje de qualquer placa eletrônica, de qualquer equipamento, não é só notebook não, tá? É notebook, é televisão, é tablet, é telefone, qualquer equipamento eletrônico hoje, no processo de fabricação o chumbo está proibido, tá? Não se usa mais chumbo por uma questão ecológica. O chumbo é um material que é muito tóxico, né? Então, com relação a esse negócio de preservação ambiental, reciclagem, caramba, foi proibido. Então hoje as fábricas estão proibidas de usar chumbo. Então o que elas tiveram que fazer? Tiveram que desenvolver uma nova composição. E que composição é essa? É a chamada solda lead-free. O que significa lead-free? Significa livre de chumbo, tá? Então a solda lead-free é uma solda que ela é livre de chumbo, não tem chumbo na composição dela, tá? Então, só que o que acontece? Essa nova solda ela é feita de estanho e prata, ou estanho e cobre, ou estanho, prata e cobre, uma composição que eles fazem lá, tá? Só que essa nova composição, gente, ela tem dado muito problema, mais problema de solda fria, ou seja, devido à variação de temperatura. Imagina o seguinte, esquenta, você liga, aí esquenta. Aí você vai embora, você vai desligar, aí esfria. Aí no dia seguinte você liga, esquenta, desliga, esfria. Então essa nova solda, ela tem uma resistividade menor à variação de temperatura do que tinha a solda de chumbo. Consequentemente, o que acontece? Depois de um ano de uso, um ano e pouco, essa solda quebra. Pode ser também um problema em computador, isso também? Qualquer equipamento eletrônico, placa de desktop, celular, tablet, televisão LCD, tá dando geral, cara. Por causa que lá na loja tem bastante micro do cliente e não dá vídeo. Provavelmente, muitas das vezes é a solda BGA no ponte norte, é a mesma causa dos notebooks. O que a gente faz lá, tipo, a maioria das vezes pode ser memória. Daí a gente troca a memória, troca tudo, e a gente, como a gente não sabe o procedimento, a gente pede, a gente vê um preço acessível para ele trocar a placa. Mãe. Pois é, para desktop ainda vale a pena, porque quanto é que é uma placa de desktop por aqui? Está variando? 300? 140. Pô, 140 ponto, porra. 130, depende da placa. Depende da placa, né? Tem placa até de R$1.000, mas eu estou falando assim, as mais baratinhas R$140. Então não vale a pena de repente fazer um retrabalho de BGA, tirar o BGA, trocar a solda. Vai cobrar quanto para fazer um BGA em placa de desktop? Eu não faço BGA em placa de desktop para cliente final.
Por quê? Porque não vale a pena. Na hora de eu cobrar, quanto é que o cara... Se eu cobro R$200 R$300 no notebook, quanto é que eu vou cobrar no desktop? Que eu cobre R$200. Aí o cara fala, mas uma placa está 140. Então, quer dizer, não vale a pena. Não vale a pena eu perder 2, 3 horas, que é o tempo para se fazer um BGA, e cobrar R$50. Tá? Então, eu não vou trabalhar por R$50. Tá? Então, hoje, dependendo do modelo da placa, não vale a pena fazer o BGA. Mas se for uma placa de servidor, se for uma placa que custa R$800 mil, já vale a pena para o cara fazer o BGA. Tá? Então, chega uma placa lá de desktop lá para a gente reparar, porque nós reparamos placa de desktop. A gente cobra R$60 para reparar. Tá? Mas qual é o procedimento? Se a placa está suja, bica. Bica, água, secar, ligar a placa de novo. Se voltar, legal, era sujeira. Tá? Se não voltar, o que a gente faz? A gente bota a placa na mesa de retrabalho e faz um reflow no BGA Ponte Norte. Tá? Por quê? Porque o reflow é fácil. O reflow é só pré-aquecer a placa e jogar a temperatura em cima. A gente não vai tirar o BGA. Fez o reflow, voltou a placa, libera para o cliente. Entendeu? Agora, se fez o reflow, fez umas medidas básicas ali, não resolveu, a gente já passa para o cliente. Ó, não vale a pena não. Aí a gente tenta vender também uma plaquinha para ele. Vende uma placa, pega aquela placa dele por R$5, R$10 para poder tirar componente e dar um desconto para ele e acabou. Então a gente não faz o reparo daquela placa. Tá? Mas muitas das vezes o não dar vídeo em placa de desktop também é problema no Ponte Norte. Tá? E você pode pré-aquecer para você ter certeza se é ou se não é. Então o problema de memória, gente, às vezes pode ser problema do Ponte Norte, porque quem controla diretamente a memória RAM é o Ponte Norte. Tá? Descendo um pouco, ó, nós já temos outro chipset, que é o Ponte Sul. Olha só o que o Ponte Sul controla, gente. Controla um monte de coisa. Tá? Ó, BIOS, a BIOS, que é onde está a programação da placa, está ligado ao Ponte Sul. Tá? Aqui nós temos entrada de áudio, né? Multimídia. Tá? Aqui embaixo, outro sistema de áudio aqui. Aqui, ó, controle de HD, DVD, e aqui as portas USBs e Bluetooth. Ó, USB 2.0, USB Bluetooth e USB câmera. Quando você está com algum problema em alguma das portas USBs, pode ser que seja problema no Ponte Sul? Até pode, tá? Quando todas as USBs estão ruins, normalmente é o Ponte Sul. Mas e quando uma USB só está ruim? Será que pode ser o Ponte Sul? Até pode, mas é mais difícil, tá, gente? Depois a gente vai ver. Às vezes você está com defeito numa placa-mãe, que a USB 2 não funciona, mas a 1, a 3, a 4 funciona. Por que aquela 2 não está funcionando? Então a gente vai ver que tem um causador desse problema. Pode ser um mau contato, mas pode ser um componente também que a gente vai ver. Então, ó, o Ponte Sul também controla a rede, ó, Realtek, ó, RJ45, tá? Então a rede está ligada aqui. Às vezes você pode ter algum problema de rede, pode ser algum problema no Ponte Sul, tá? Ou no próprio chip de rede. Minicard, né? Cartão minicard, mini cartão, cartões de memória, ó. Tá? Toda a parte de I/O, ou seja, entrada e saída do notebook, é controlado pelo Ponte Sul. Então por isso que é importante, na hora que o cliente chegar com o notebook na tua loja para fazer manutenção, você tem que perguntar a ele qual é o sintoma, qual é o problema. Porque tem cliente que fala, tem cliente que é bem abusado, né? Fala assim, pô, você que é o técnico, pô, você que tem que saber qual é o problema. Se eu soubesse, eu não trazia aqui. Né? Então a gente pergunta de uma outra maneira, por que você trouxe o equipamento aqui? Né? Qual é a causa? Né? Então eu procuro sempre colocar isso na ordem de serviço, porque de acordo com o que ele falar, a gente vai ter uma determinada linha de ação, gente. Né? Então é importante você saber isso. Por quê? Porque às vezes já calhou de chegar equipamento lá no nosso laboratório, não está funcionando o som.
aí tu vai ver, é o driver de som que corrompeu, ou então tá lá no mute, né? Tá mudo. Tá? Então, quer dizer, tem determinadas coisas que a gente tem que... Não quer dizer que o cliente seja burro, tá, gente? Você não pode chamar o cliente de burro, porque é ele que paga a gente, porra, né? Então, o cliente tem que ser bem tratado, não? Né? Tem que ser bem tratado, porque é a ignorância tecnológica dele que traz serviço pra gente. Você já pensou se o cliente fosse inteligente? A gente não estaria aqui, né? Então, tem que tomar cuidado no que você fala do teu cliente, tá? Então, gente, agora detalhe, outra coisa aqui do lado esquerdo, ó. Power on sequence, System Power, Data Charger, tá? O que é isso aqui, gente? Isso aqui, gente, são as fontes internas da placa-mãe. Você, para poder saber reparar uma placa-mãe dessa aqui, além de você saber identificar aonde estão os circuitos, tá? Então, por exemplo, aqui você tem processador, tá? Aqui você tem o ponte norte, tá? Aí aqui você tem um outro chipão aqui. Aqui tem o controlador onde você encaixa o módulo de RAM. É muito importante que você saiba identificar, aqui está a BIOS, aonde que estão as fontes internas de uma placa eletrônica. Por quê? Se você vai reparar a placa, você tem que saber onde é que está a fonte do processador, tá? O processador, você acha que ele é alimentado com quantos volts, hein? Quantos volts você acha que o processador recebe na sua alimentação? Quem pode dar um chute? Diga aí. Sem medo. 1,5, 1,7. Então isso não é chute, pô, então isso é certeza. Então, gente, olha só, um processador, dependendo do modelo, varia de 0,8 a 1,8 volts. Então depende, porque não é padrão. Cada modelo de processador recebe uma determinada tensão, tá? Então onde é que você vai ver isso? Lá no datasheet do processador, tá? Então, mas só que para chegar a essa tensão aqui, essa tensão vem da onde? A placa eletrônica tem uma fonte do processador. Você tem que saber onde é que é essa fonte, tá? A memória RAM, quanto que você acha que chega de alimentação numa memória RAM? 2.4, por aí. Depende de quê? Depende se é DDR1, se é DDR2 ou se é DDR3, tá? Então, a memória RAM também tem uma fonte específica para ela, tá? A ponte norte é a mesma coisa, tem uma fonte específica para a ponte norte. Então, gente, ninguém funciona sem alimentação. Então, você, para poder fazer uma análise numa placa dessa, você vai ter que saber identificar aonde que estão as fontes internas, tá? E é isso que a gente vai descobrir, porque fazendo essa identificação, você consegue medir para saber se está em curto a fonte do processador, se está em curto a fonte da memória RAM, se está em curto a fonte do ponte norte, tá? E a partir daí você vai, digamos assim, fechando o cerco da onde que possa estar com defeito, se o caso for defeito de placa-mãe, tá? Porque a gente vai ver outras áreas também. Pergunta, gente? Gente, eu estou falando muito, vocês estão falando pouco. Vocês têm que falar mais. Quanto tempo tem que ficar aquele sopro de ar quente lá que tu falou em cima do... 5 minutos também. 5 minutos também. 5 minutos também. Eletrônica básica para a bancada, né? Mostraremos no nosso curso o conceito de tensão e corrente elétrica, o reconhecimento dos principais componentes e como testá-los de maneira prática e simples. Abordaremos também a maneira objetiva e uso do multímetro
e dos instrumentos de soldagem. O técnico que está iniciando precisa dominar a eletrônica básica para conseguir ser bem sucedido na profissão. Então você tem que saber usar bem o multímetro, usar ferro de solda, sugador, tá? Você vai queimar o dedo logo no início, né? Depois vai... Aí aqui eu queria falar de algumas coisas aqui, mas essa aqui eu vou mostrar lá no quadro. Aqui nós temos algumas fontes de tensão elétrica, nós temos bateria, nós temos a pilha, nós temos a própria fonte de alimentação, tanto do notebook quanto do desktop, são fontes geradoras de tensão, tá? Só uma pergunta, quem é que é daqui de Ampere? Por que o nome é Ampere? Tem a ver com amperes? Não, né? Não. Porque quando me falaram Ampere, eu falei, porra, será que o cara da corrente elétrica foi passear lá pelas bandas lá? O que tem a ver o nome? Tem alguma... Tem uma história que eles contam de um moinho que tinha no Rio Ampere. Rio Ampere? Tem no Rio. Ah, tem no Rio Ampere também. Então deve ser o nome da cidade, deve ser devido ao rio, né? É o Rio da cidade já. Acho que é o contrário, mas é por causa do... Os amigos contei é por causa do que tinha um moinho que se gerava eletricidade, no caso. Ah, tá. Gerava corrente. Não sei se é também. Corrente Ampere. Tem a ver. O moinho gerava corrente Ampere. Nome da cidade, qual é? Ampere. Então, gente, olha só, a gente vai falar um pouquinho das diferenças. Qual é a diferença? Eu posso dizer que aqui na tomada tem corrente? Aqui é uma tomada, ó. Tem corrente na tomada? Hã? Tem? Na tomada, gente, não tem corrente, tá? Na tomada tem tensão elétrica, tá? Então, se eu tenho uma tomada, eu tenho tensão. A corrente só existe quando eu ligo a alguma coisa. Tá? Eu, por exemplo, eu posso pegar o meu multímetro e ir ali medir a tensão. Eu posso. Eu vou medir lá, a tensão aqui é 127. 127, mas, em média, né? Porque às vezes, dependendo do local, dá mais, dá menos, né? Aqui parece que tem uma represa próxima, né? Uma hidrelétrica, né? Hã? Não, aqui perto não. Ué, mas olha, José Richard, né? A gente não veio... hidrelétrica José Richard? Onde é? Uns 80 quilômetros mais aqui. 80? A gente se perdeu aí, acho que. Porque tinha lá a hidrelétrica José Richard. Eu falei, pô, deve ser perto da hidrelétrica. Então, gente, olha só. Ali na tomada, o que nós temos ali é tensão elétrica, tá? A corrente, ela só existe quando você liga algum equipamento. Então, eu posso medir a tensão na tomada. Mas eu não posso chegar ali e medir corrente, porque não vai ter corrente. Tá? A corrente só vou poder medir quando eu alimentar alguma coisa. Então depois eu vou mostrar a diferença. Tá? Então aqui ó, nós temos tensão alternada. A tensão alternada ela varia, né? É a tensão que chega na tomada. Tá? E nós temos a tensão contínua. A tensão contínua é o que sai da fonte. Então você, para poder fazer medidas elétricas, você tem que saber que na entrada da fonte eu tenho tensão alternada e na saída da fonte eu tenho tensão contínua. E o multímetro, ele tem essa diferença de escalas, tá? Então, depois, vocês aí que já têm multímetro, se puder trazer amanhã ou hoje, não sei... Aqui nós temos alguns multímetros, mas seria interessante, gente, olha só. Esse aqui é um multímetro da marca Icel, que é um fabricante brasileiro, né, nacional. Na verdade é só montador, né, porque isso aqui é importado, né? Aqui nós temos outro aqui que isso aqui não é nacional, é Xing Ling mesmo, tá? Tem outro aqui que diz que é nacional, mas também é Xing Ling. É só montado aqui no Brasil, Minipa, tá?
O que esses multímetros fazem, gente? Eles medem tensão, medem resistência, medem continuidade. As escalas aqui, elas, na verdade, no fundo, têm as mesmas funções, mas a posição é diferente. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com esses multímetros aqui. Mas aí vamos dizer que você não saiba usar multímetro ainda, aí você vai se acostumar a trabalhar com isso daqui. Aí amanhã ou depois você vai comprar um multímetro. Só que você não vai achar igual a esse, você vai achar um diferente. Aí o que pode acontecer? Você pode queimar o teu multímetro. Então, se vocês puderem trazer o de vocês, o ideal seria você pegar a prática e usar o de vocês, tá? Se quiser usar o nosso, não tem problema nenhum. Mas o ideal seria você ter o seu próprio multímetro. Por quê? Você vai se acostumando com as